Gastei R$ 15.000 organizando nossa festa de bodas de prata. Na véspera da comemoração, peguei meu marido na cama com minha nora. Eles não imaginavam o que eu tinha preparado para eles no dia seguinte. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante 25 anos construí o que eu achava ser um casamento sólido. Trabalhei, economizei, me dediquei à família. Criei meu filho como uma mãe exemplar. E quando ele se casou há 3 anos, recebi minha nora Carla de braços abertos. Ela tinha apenas 28 anos. Era bonita, simpática. E eu realmente acreditava que havia ganhado uma filha. Como eu estava enganada. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Aquela sexta-feira, 15 de outubro, estava tudo preparado para nossa grande festa. 25 anos de casamento com Roberto, meu marido. Havia convidado todos os parentes, amigos, vizinhos. O salão estava reservado, o buffet contratado, meu vestido novo pendurado no guarda-roupa. Eu estava radiante, feliz, orgulhosa da nossa trajetória. Mas o destino tinha outros planos para mim. Roberto e eu nos casamos quando eu tinha 37 anos e ele 40. Não fomos um daqueles casais de adolescentes apaixonados. Éramos adultos, responsáveis, que se conheceram no trabalho e construíram algo sólido juntos. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de construção. Eu era secretária executiva em um escritório de advocacia. Nosso filho Diego nasceu 2 anos depois do casamento, quando eu tinha 39 anos. Foi uma gravidez difícil, mas eu estava determinada a ser a melhor mãe do mundo. Roberto sempre foi um pai presente, carinhoso, e durante todos esses anos eu realmente acreditei que tínhamos um casamento feliz. Não éramos ricos, mas nunca faltou nada em casa. Eu sempre fui muito organizada com o dinheiro, econômica, planejava cada centavo. Durante anos, juntei dinheiro para momentos especiais. Guardava em uma poupança secreta que Roberto nem sabia que existia. Era meu dinheiro do suor, das horas extras, dos almoços que eu não comprava para economizar. Diego cresceu sendo um menino exemplar. Estudioso, respeitoso, nunca me deu trabalho. Quando ele completou 18 anos, eu o ajudei a entrar na faculdade de administração. Paguei a mensalidade durante 4 anos. Nunca deixei ele se preocupar com dinheiro. Queria que ele se concentrasse nos estudos. Quando ele se formou e conseguiu um emprego bom, eu estava orgulhosa demais. Meu filho estava se tornando um homem de sucesso. Foi no trabalho dele que conheceu Carla. Ela era da área de marketing, uma moça aparentemente educada, de boa família. Quando Diego me apresentou ela há 4 anos, eu fiquei encantada. "Mãe, conhece a Carla?" Ele disse com aquele sorriso apaixonado, de quem está vivendo o primeiro amor verdadeiro. Carla era realmente uma moça bonita. Cabelos castanhos, olhos claros, sempre bem vestida, sabia conversar. E o mais importante, ela tratava Diego bem, ou pelo menos era isso que eu via. Durante o namoro, ela vinha sempre em casa, almoçava conosco aos domingos, participava das comemorações da família. Eu a tratava como uma filha. Quando eles decidiram se casar há 3 anos, eu fiquei emocionada. Finalmente ia ter uma filha mulher. Ajudei a organizar o casamento, dei uma parte do dinheiro que havia juntado durante anos, não pensei 2 vezes, era para a felicidade do meu filho. Depois que se casaram, eles alugaram uma casa pequenininha, mas aconchegante, a uns 15 minutos da nossa. Carla sempre aparecia aqui em casa, às vezes sozinha quando o Diego estava trabalhando. Conversávamos, tomávamos café. Eu dava conselhos de casada mais experiente. "Dona Helena, a senhora é como uma mãe para mim", ela dizia sempre, com aquele sorriso doce que eu acreditava ser genuíno. Como eu estava enganada. Nos últimos meses antes da nossa festa de bodas de prata, eu notei que Roberto estava um pouco diferente. Mais atento ao celular, às vezes saía para resolver
assuntos de trabalho em horários estranhos. Mas eu não desconfiava de nada sério. Depois de 25 anos juntos, eu confiava nele completamente. Carla também estava mais presente. Aparecia aqui em casa quase todo dia. Às vezes ficava até tarde, esperando Diego chegar do trabalho para irem embora juntos. Outras vezes vinha sozinha, dizia que estava passando perto e resolveu dar uma olhadinha. Como o Sr. Roberto está bem conservado para a idade, ela comentou uma vez rindo. Diego puxou o pai, né? Homem da família é tudo bonito. Eu ri na época, achei que era apenas um comentário inocente de nora carinhosa. 3 meses antes da festa, comecei os preparativos. Queria que fosse inesquecível. Contracei o Buffet Império, o melhor da cidade, por R$ 8.000. O vestido custou mais 2.000. As bebidas, decoração, lembrancinha, fotógrafo, tudo somado deu R$ 15.000. Era praticamente toda a minha poupança secreta, mas eu não ligava. Era nosso momento especial. Roberto parecia feliz com os preparativos, elogiava minhas escolhas, dizia que eu estava exagerando no capricho, mas que merecíamos comemorar em grande estilo. Carla se ofereceu para me ajudar com a organização. Deixa que eu cuido dos detalhes finais, sogra. A senhora já fez demais, agora é hora de relaxar e aproveitar. Eu aceitei a ajuda achando que tinha uma nora maravilhosa. O que eu não sabia é que por trás daquela face angelical se escondiam uma mentirosa e uma traíra que estava destruindo minha família por dentro. Foi 2 semanas antes da festa que comecei a perceber que algo muito estranho estava acontecendo. Roberto chegava tarde em casa quase todos os dias, sempre com alguma desculpa sobre reuniões ou problemas na obra. O engenheiro mudou o projeto de última hora, Helena. Tive que ficar até mais tarde resolvendo, ele dizia, mas evitava me olhar nos olhos. Carla, por sua vez, estava ainda mais presente. Aparecia aqui de manhã cedo. Dizia que tinha saído para fazer compras e resolveu passar para tomar um café. Ficava horas conversando, sempre perguntando sobre Roberto. E o Roberto, como ele está? Parece meio cansado ultimamente, ela comentava, mexendo no cabelo de um jeito que eu comecei a achar estranho. Uma terça-feira, cerca de 10 dias antes da festa, aconteceu algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu tinha ido ao mercado de manhã e esqueci a carteira. Voltei para buscar e quando entrei em casa, ouvi Roberto falando no telefone na cozinha. Não pode ser hoje, meu amor. A Helena está aqui. Vamos deixar para amanhã de manhã quando ela sair. Ele estava dizendo numa voz baixinha, carinhosa, que há muito tempo ele não usava comigo. Quando ele me viu, desligou o telefone rapidamente e ficou vermelho. Quem era? Perguntei, tentando parecer despreocupada. Ah, era o João da obra. Estava falando sobre uns materiais, gaguejou. João da obra chamando ele de meu amor. Algo não batia, mas eu ainda não queria acreditar no que minha intuição estava me dizendo. Na quinta-feira daquela mesma semana, Carla apareceu aqui às 2 da tarde. Diego estava trabalhando, eu sabia disso. Ela ficou até às 5, tomamos café, conversamos. Quando Roberto chegou do trabalho às 5:30, ela ainda estava aqui. A reação dos dois foi estranha. Roberto ficou tenso quando viu ela. Carla ficou corada e logo inventou uma desculpa para ir embora. Ai, que horas são? Diego já deve estar em casa me esperando. Tchau, sogra, tchau, Roberto, ela disse, mas passou a mão no ombro dele quando foi se despedir. Foi um toque rápido, mas eu vi. E vi também que Roberto fechou os olhos por um segundo quando ela tocou nele. Meu coração começou a bater mais forte, mas eu ainda me recusei a aceitar o que estava vendo. No final de semana, no sábado, Carla ligou para cá às 8 da manhã. Dona Helena, posso ir aí ajudar a senhora a organizar os últimos detalhes da festa? Diego foi jogar futebol com os amigos e eu estou sem ter o que fazer. Ela chegou às 9 em ponto, mas Roberto tinha saído cedo. Disse que ia resolver uns problemas no banco. Carla ficou visivelmente desapontada quando soube que ele não estava. Que pena. Eu queria ter falado com ele sobre a surpresa que estamos preparando para a senhora, ela disse,
mas não conseguiu disfarçar completamente a decepção. Durante a tarde, enquanto organizávamos algumas coisas, ela não parava de perguntar sobre Roberto. Que horas ele ia chegar, se ele vinha para o almoço, se ele tinha falado alguma coisa sobre ela. O Roberto comentou alguma coisa sobre mim? Se eu estou ajudando bem com a festa? Perguntou. E havia uma ansiedade na voz dela que não combinava com uma nora preocupada apenas em agradar a sogra. Domingo, no almoço em família, a tensão estava no ar. Diego estava normal, conversando sobre o trabalho, os planos para a semana. Mas Roberto e Carla mal se olhavam. E quando se olhavam, havia alguma coisa ali que fez meu estômago dar um nó. Durante a sobremesa, Carla derrubou água no chão e se abaixou para limpar. Roberto se abaixou também para ajudar. E os dois ficaram agachados, muito próximos, por mais tempo do que seria necessário. Ela sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Ele balançou a cabeça negativamente, mas estava sorrindo. O que vocês estão cochichando aí? Perguntei, tentando soar brincalhona. Nada demais, mãe. A Carla estava me perguntando se o senhor gostou da comida, respondeu Diego, inocente. Mas Roberto e Carla ficaram vermelhos. Na segunda-feira, uma semana antes da festa, eu decidi fazer uma experiência. Liguei para Carla de manhã e disse que ia sair para resolver umas coisas, que se ela quisesse podia vir almoçar aqui, que eu deixaria a comida pronta. Que horas a senhora vai chegar? Ela perguntou. Só no final da tarde, umas 5 horas. Ah, que pena. Acho que não vou conseguir ir não, tenho uns compromissos. Mas eu não saí de casa. Me escondi no quarto dos fundos e esperei. 12:30. Ouvi o barulho da chave na fechadura. Roberto chegou para o almoço, como sempre. 10 minutos depois ouvi a campainha. Era a Carla. Oi, Roberto. A Helena não está, né? Pensei que ela tivesse saído. Saiu sim. Disse que só volta de tardinha. Eles almoçaram juntos. Eu ouvi as risadas, as conversas baixinhas, os silêncios longos demais. Meu coração estava disparado, mas eu ainda precisava ter certeza. Depois do almoço, eles foram para a sala. Eu me aproximei da porta do corredor, de onde conseguia ver um pedaço da sala sem ser vista. Roberto estava sentado no sofá. Carla estava em pé, na frente dele, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Você tem certeza de que ela não desconfia de nada? Ouvi Carla sussurrar. Tenho. A Helena é muito ingênua. Nunca imaginaria uma coisa dessas. E então, ela se inclinou e o beijou. Na minha sala, no meu sofá, na minha casa. Eu vi meu marido traindo nosso casamento de 25 anos com a esposa do nosso filho. Consegui voltar para o quarto sem fazer barulho, mas meu mundo tinha acabado de desmoronar. As lágrimas começaram a escorrer, mas junto com a dor veio uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Eles não sabiam o que eu tinha visto, e muito menos imaginavam o que eu estava planejando fazer-me na festa de bodas de prata que estava chegando. Durante o resto da semana, eu tive que fingir que não sabia de nada. Roberto chegava em casa e me beijava na testa como sempre fazia. Carla continuava aparecendo aqui, me ajudando com os preparativos, me chamando de sogra querida. Mas agora eu via tudo com outros olhos. Os olhares que eles trocavam quando achavam que eu não estava vendo. A forma como Carla sempre encontrava uma desculpa para tocar no braço dele. Como Roberto sempre arrumava um motivo para sair de casa, nos horários em que Carla estava livre. Na quarta-feira, 3 dias antes da festa, Diego veio jantar aqui em casa sozinho. A Carla não vem? Perguntei. Ela disse que estava com dor de cabeça e ia deitar cedo, mas falou para eu agradecer a senhora por todo o carinho com a organização da festa. Dor de cabeça? Claro. E eu sabia exatamente onde ela estava naquele momento, porque Roberto tinha ligado 1 hora antes dizendo que ia trabalhar até mais tarde. Naquela noite, quando Roberto chegou em casa às 11 horas, eu estava acordada esperando. Como foi o trabalho? Perguntei. Cansativo, muitos problemas para resolver, vou tomar um banho e dormir. Ele cheirava um perfume que não era o meu e não era o dele. Era o perfume da Carla. Sexta-feira, véspera da festa,
Eu acordei com o coração disparado. Era o dia. Tudo estava preparado, os convidados confirmados, o salão decorado. Mas eu também tinha preparado algo que eles não esperavam. Roberto saiu cedo. Disse que ia resolver os últimos detalhes no salão. Carla ligou às 10 da manhã. Sogra, posso passar aí rapidinho? Quero ver como a senhora está, se precisa de ajuda com alguma coisa. Quando ela chegou, estava mais bonita que o normal. Cabelo arrumado, maquiagem caprichada, vestido novo. Para uma véspera de festa, ela estava excessivamente produzida. Ficou aqui 1 hora, nervosa, olhando o relógio toda hora. O Roberto já saiu? Perguntou. Saiu cedo para o salão. Ah, que bom. Ele está tão dedicado à festa da senhora. Às 2 da tarde ela foi embora, dizendo que tinha que se arrumar para a grande noite. Mas o que eles não sabiam é que a grande surpresa da noite não estava nos meus preparativos para a festa. Estava no que eu tinha descoberto e no que eu estava pronta para fazer com essa descoberta. Naquela sexta-feira à noite, véspera da festa, eu mal consegui dormir. Roberto chegou em casa às 10h30, disse que estava tudo pronto no salão, que a festa seria inesquecível. Se ele soubesse o quanto estava certo... Sábado de manhã acordei às 6. Roberto ainda dormia. Fui para a cozinha preparar o café e pensar no que estava prestes a acontecer. Minha cabeça estava a mil, o coração disparado, mas havia uma clareza estranha, uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Às 8, Roberto acordou e veio tomar café. Estava de bom humor, até cantarolando. Hoje é nosso grande dia, Helena. 25 anos juntos, disse, me beijando na testa. 25 anos. 25 anos de dedicação, de fidelidade, de construção. E ele estava jogando tudo fora por uma menina da idade do nosso filho. É sim, Roberto. Vai ser um dia inesquecível, respondi. E havia uma ironia na minha voz que ele não percebeu. Ele saiu às 9 para fazer alguns últimos ajustes no salão. A festa começaria às 7 da noite. Eu tinha o dia inteiro para me preparar, mas não era apenas para me arrumar que eu precisava desse tempo. Às 10 da manhã liguei para minha irmã Marisa, que mora em São Paulo. Marisa, lembra daquele favor que você me deve desde que eu emprestei dinheiro para você abrir o salão? Claro, Helena, o que você precisa? Preciso que você venha para a minha festa hoje e preciso que traga aqueles documentos que estão no cofre do papai. Silêncio do outro lado da linha. Helena, você tem certeza? Aqueles documentos são sérios. Tenho certeza. É hora de usar o que o papai deixou para nós. Vocês vão entender. Meu pai tinha sido um homem muito próspero, dono de várias propriedades, incluindo 2 edifícios comerciais no centro da cidade. Quando ele morreu há 10 anos, deixou tudo dividido entre mim e Marisa, mas com uma condição. Enquanto eu fosse casada, a parte dele ficaria no nome de Marisa para evitar problemas de herança com o marido. Roberto nunca soube disso. Para ele, meu pai tinha deixado apenas a casa onde moramos e mais nada. Eu nunca contei sobre os edifícios, sobre as contas bancárias, sobre os investimentos. Era meu segredo, minha garantia de segurança que eu nunca imaginei que precisaria usar. Mas agora precisava. Às 11 horas liguei para Dr. Henrique, o advogado da família, o mesmo que cuidou da herança do meu pai. Dr. Henrique, hoje à noite vou precisar de uma transferência de bens. Já está tudo preparado há 10 anos. Só estava esperando o momento certo. Helena, você tem certeza? Uma vez feita a transferência... Tenho certeza. Quero que os documentos estejam prontos. E quero que o senhor esteja na minha festa hoje à noite. Pode ser? Claro. Vou preparar tudo. Às 2 da tarde, Marisa chegou de São Paulo com uma pasta cheia de documentos. Quando abri aquela pasta e vi os papéis, senti um poder que há muito tempo não sentia. Helena, você vai mesmo fazer isso? Perguntou Marisa. Vou. Eles destruíram minha família, Marisa. Destruíram 25 anos da minha vida. Agora é a minha vez. Roberto chegou em casa às 4 para se arrumar.
Estava eufórico, falando sobre como o salão estava lindo, como os convidados iam ficar impressionados. Helena, você é uma mulher incrível. Não sei o que fiz para merecer você, disse, abraçando por trás enquanto eu terminava de me maquiar. A hipocrisia dele me deu náusea, mas eu sorri. Roberto, você vai ter uma grande surpresa hoje à noite. Surpresa? Que tipo de surpresa? Se eu contar, não vai mais ser surpresa, né? Ele riu, pensando que era algo romântico. Às 5h30, Diego ligou. Mãe, estamos saindo de casa. A Carla está linda, toda produzida para a festa da senhora. Que bom, filho. Estou ansiosa para ver vocês. Às 6h, Roberto e eu saímos de casa. Ele dirigindo, eu no banco do passageiro, vestida com meu vestido de festa azul marinho, que custou R$2.000. Olhei para ele dirigindo, cantarolando baixinho, completamente alheio ao que estava por vir. 25 anos. 25 anos construindo uma vida com esse homem que estava me traindo com a esposa do nosso próprio filho. Mas o que Roberto não sabia é que eu não era mais aquela Helena ingênua e dedicada que ele achava que conhecia. Durante esses 25 anos, enquanto ele me via apenas como a esposa doméstica, eu havia me tornado uma mulher com recursos, com poder, com conexões que ele nem imaginava. E hoje à noite, na frente de todos os nossos amigos e familiares, na festa que custou R$15.000 dos meus próprios recursos, ele ia descobrir quem realmente era Helena. Quando chegamos no salão às 6h30, tudo estava perfeito. As mesas decoradas, as flores, o buffet preparado. Os primeiros convidados já estavam chegando. Diego e Carla chegaram poucos minutos depois. Ela estava realmente linda, com um vestido vermelho justo, que realçava todas as curvas. Cabelo solto, maquiagem impecável. Uma verdadeira sedutora. Quando ela cumprimentou Roberto, foi com um beijo no rosto que durou 2 segundos a mais do que deveria. E eu vi Roberto fechar os olhos quando sentiu o perfume dela. Na frente de todos. Na frente do próprio marido dela. Na frente de mim. A audácia dos dois não tinha limites. Mas eles não sabiam que eu estava vendo tudo. E muito menos sabiam que Dr. Henrique estava chegando no salão naquele exato momento, com uma pasta na mão que mudaria nossas vidas para sempre. A festa estava apenas começando, mas o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. A festa estava em pleno andamento. Às 8h da noite, o salão estava lotado. Todos os nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Cerca de 80 pessoas celebrando nossos 25 anos de casamento. Roberto estava radiante, cumprimentando todo mundo, recebendo os parabéns, posando para fotos comigo. O marido perfeito e dedicado, apaixonado. Se eles soubessem... Carla circulava pelo salão como se fosse a anfitriã. Sempre encontrava uma desculpa para passar perto de Roberto, para tocar no braço dele, para sussurrar alguma coisa no ouvido dele, quando achava que ninguém estava vendo. Mas eu estava vendo tudo. E não era só eu. Dr. Henrique chegou às 8h30, discreto, carregando uma pasta executiva preta. Quando me viu, acenou de longe. Eu pisquei para ele nosso sinal combinado. Tudo estava pronto. Minha irmã Marisa estava conversando com alguns convidados, mas mantinha o olho em mim. Ela sabia que a qualquer momento eu daria o sinal. Às 9h, Roberto subiu no palquinho que eu tinha contratado para o brinde. Pegou o microfone, todo sorridente. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos por estarem aqui comemorando conosco essa data tão especial. 25 anos ao lado da mulher mais incrível do mundo. Aplausos. Todos olhando para mim com carinho, com admiração. Se eles soubessem que a mulher incrível estava sendo traída pelo próprio marido. Helena sempre foi uma esposa dedicada, uma mãe exemplar, uma companheira fiel. Eu não podia pedir mulher melhor na minha vida. Mais aplausos. Roberto falando sobre fidelidade enquanto olhava diretamente para Carla, que estava sorrindo no canto do salão. Então vamos brindar aos próximos 25 anos juntos. Todo mundo levantou o copo. Saúde, parabéns, viva o casal.
Eu sorri, levantei meu copo também, mas não bebi, porque eu sabia que em poucos minutos aquele brinde ia ter um gosto muito amargo para alguns. Roberto desceu do palquinho e veio me abraçar. Na frente de todos, me deu um beijo carinhoso. Eu te amo, Helena. Obrigado por esses anos maravilhosos. Eu também te amo, Roberto. E tenho certeza de que você nunca vai esquecer essa noite. Ele riu, achando que eu estava falando sobre a festa. Durante a próxima hora, continuei circulando, conversando com os convidados, recebendo cumprimentos, posando para fotos. Mas minha atenção estava totalmente focada em Roberto e Carla. Eles não conseguiam se controlar. Toda vez que Diego se distraía conversando com alguém, eles se aproximavam. Às 10 horas, vi os dois saindo juntos para o jardim do salão. Diego estava no banheiro naquele momento. Esperei 5 minutos e fui atrás deles. Encontrei os dois no cantinho escuro do jardim, abraçados, se beijando com a paixão de 2 adolescentes. Na minha festa de bodas de prata. A uns 20 metros dos 80 convidados que estavam lá para comemorar meu casamento. Fiquei parada uns segundos observando, gravando aquela cena na memória. Roberto com as mãos na cintura dela, Carla com os braços no pescoço dele, os dois completamente entregues. Quando vamos contar para eles? Ouvi Carla sussurrar. Depois da festa. Deixa ela curtir hoje. Depois a gente resolve essa situação. Não aguento mais fingir, Roberto. Quero ficar com você. Eu também, meu amor. Mas temos que ser estratégicos. O Diego não pode descobrir de qualquer jeito. E a Helena, ela vai ficar destruída. Vamos fazer isso direito. Fazer direito. Que gentileza a preocupação deles comigo. Voltei para o salão sem que eles me vissem. Meu coração estava acelerado, mas não de dor. Era adrenalina pura. A confirmação final de que eu estava fazendo a coisa certa. Às 10h30, eles voltaram separados para o salão. Roberto primeiro, Carla 5 minutos depois. Ela estava com o batom borrado, ele com um fio de cabelo dela na camisa. Diego, inocente, foi cumprimentar a esposa quando ela voltou. Onde você estavas, amor? Fui tomar um ar. Estava muito quente aqui dentro. Ela mentiu, sorrindo para o marido, enquanto olhava para Roberto por cima do ombro dele. Às 11 horas, o momento chegou. Peguei o microfone e pedi a atenção de todos. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um minutinho? O salão ficou em silêncio, todos olhando para mim expectantes. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. É muito especial ter as pessoas que amamos aqui comemorando conosco. Aplausos carinhosos. Mas antes de encerrarmos essa noite maravilhosa, eu tenho algumas surpresas para vocês. Algumas revelações que vão deixar essa festa ainda mais inesquecível. Roberto me olhou curioso, sorrindo. Carla tinha parado de sorrir e estava me olhando com uma expressão estranha. Primeira surpresa. Doutor Henrique, pode subir aqui, por favor? O advogado subiu no palquinho carregando sua pasta. Alguns convidados começaram a sussurrar, sem entender o que estava acontecendo. Doutor, Henrique é o advogado da nossa família há mais de 15 anos. E hoje ele trouxe alguns documentos muito importantes para mostrar para vocês. Roberto estava com a testa franzida, claramente confuso. Que documentos, Helena? Paciência, meu amor. Cada coisa no seu tempo. Fiz um sinal para Marisa, que veio se juntar a mim no palquinho. Segunda surpresa. Minha irmã Marisa veio especialmente de São Paulo para estar aqui hoje. Não apenas para comemorar, mas para me ajudar com uma transferência muito importante. O salão estava em completo silêncio agora. A energia tinha mudado completamente. E a terceira e última surpresa. Parei, olhei diretamente para Roberto, depois para Carla. A terceira surpresa é que durante esses 25 anos de casamento, eu aprendi algumas coisas muito interessantes sobre as pessoas que eu amo. Roberto estava pálido agora. Carla tinha se movido instintivamente para perto da parede, como se quisesse desaparecer. Mas antes de falar sobre isso,
Quero que vocês saibam uma coisa sobre mim que talvez não soubessem. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir o barulho dos carros passando na rua. Durante todos esses anos, vocês me conheceram como Helena, a esposa dedicada, a mãe carinhosa, a dona de casa organizada. Mas existe uma Helena que vocês não conhecem. Peguei os documentos da mão do Dr. Henrique, a Helena que herdou 2 edifícios comerciais no centro da cidade quando meu pai morreu. A Helena que tem uma conta bancária com mais de R$200 mil. A Helena que nos últimos 10 anos se tornou uma mulher financeiramente independente sem que ninguém soubesse. Murmúrios de surpresa começaram a se espalhar pelo salão. Roberto estava com a boca aberta. E essa Helena independente, essa Helena que vocês não conheciam, descobriu algumas coisas muito interessantes sobre o marido que ela amava há 25 anos. Olhei diretamente para Carla. E sobre a nora que ela recebeu como filha. A cor do rosto de Carla desapareceu completamente. O confronto estava apenas começando e eu estava apenas aquecendo. O silêncio no salão era absoluto. 80 pessoas me olhando, esperando. Roberto estava branco como papel. Carla parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Diego olhava confuso, sem entender nada do que estava acontecendo. Vocês sabem, durante esses 25 anos, eu sempre fui uma mulher muito observadora. Pode parecer que eu estava distraída cuidando da casa, do marido, do filho, mas eu via tudo, absolutamente tudo. Caminhei lentamente pelo palquinho, segurando o microfone como se estivesse contando uma história qualquer. Por exemplo, eu sabia que o Roberto tinha começado a chegar tarde em casa, que ele estava mais atento ao celular, que ele saía em horários estranhos para resolver problemas de trabalho. Roberto tentou falar, mas eu levantei a mão para interrompê-lo. Calma, meu amor, ainda não terminei. Olhei para Carla, que estava encostada na parede como se precisasse de apoio para não cair. Eu também percebi que minha querida nora tinha começado a aparecer muito mais em casa, sempre perguntando sobre o Roberto, sempre muito interessada nos horários dele e nas atividades dele. Diego olhou para Carla, depois para mim, começando a entender que algo muito sério estava acontecendo. E vocês sabem o que é engraçado? Essas 2 mudanças de comportamento começaram exatamente na mesma época. Que coincidência interessante, não acham? Alguns convidados começaram a sussurrar entre si. A tensão no ar estava ficando quase palpável. Mas eu sou uma mulher paciente. Não gosto de tirar conclusões precipitadas. Então decidi investigar um pouquinho mais. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Roberto. Segunda-feira passada, Roberto chegou em casa às 12:30 para almoçar, como sempre. Mas dessa vez, eu estava escondida no quarto dos fundos. Os olhos de Roberto se arregalaram. Ele tinha entendido exatamente do que eu estava falando. 10 minutos depois que ele chegou, a campainha tocou. Era a Carla. Que surpresa, não é mesmo? Ela que tinha me dito que não podia vir almoçar porque tinha compromissos. Carla estava tremendo agora. Diego olhava para ela com uma expressão de incredulidade crescente. Eles almoçaram juntos, riram juntos, conversaram baixinho, e depois do almoço? Parei novamente, deixando o suspense tomar conta do salão. Depois do almoço, eu vi minha nora segurar o rosto do meu marido com as 2 mãos e perguntar: Você tem certeza de que ela não desconfia de nada? Um grito abafado saiu da plateia. Alguns convidados levaram a mão à boca, chocados. E sabe qual foi a resposta do meu marido de 25 anos? Tenho. A Helena é muito ingênua. Nunca imaginaria uma coisa dessas. Roberto tentou se aproximar do palquinho. Helena, deixa eu explicar. Não! Gritei no microfone. E minha voz ecoou por todo o salão. Agora você fica quieto e escuta. Ele parou onde estava, como se tivesse levado um tapa. Depois dessa conversa, eu vi minha nora beijar meu marido. Na minha sala, no meu sofá, na minha casa.
Diego deu um passo para trás como se tivesse sido atingido por um raio. Suas pernas pareciam ter perdido a força. Carla? Isso é verdade? Sua voz saiu trêmula, quebrada. Carla tentou falar, mas apenas sons estrangulados saíram da sua garganta. Mas a história não para por aí, continuei implacável. Vocês se lembram que ontem à noite o Roberto chegou tarde porque estava resolvendo detalhes no salão? Olhei para minha irmã Marisa. Marisa, você pode contar para os nossos convidados onde exatamente você viu o Roberto ontem às 9h30 da noite? Marisa pegou outro microfone. Eu estava chegando de São Paulo e parei no posto de gasolina da entrada da cidade. Vi Roberto saindo do motel Estrela Dourada com uma moça jovem. Quando consegui ver melhor, reconheci a Carla. O salão explodiu em murmúrios de choque. Algumas mulheres começaram a chorar. Diego soltou um gemido de dor que partiu meu coração. Carla! Ele gritou. Responde, é verdade? Carla olhou para Roberto desesperadamente, como se esperasse que ele a salvasse de alguma forma. Mas Roberto estava olhando para o chão, derrotado. Diego, eu... Ela começou, mas as palavras não saíam. É verdade sim, disse Roberto, finalmente encontrando a voz. É tudo verdade. O salão ficou em completo silêncio novamente. Diego caiu numa cadeira, com a cabeça entre as mãos. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz gelada. 6 meses, sussurrou Roberto. 6 meses, gritei. 6 meses vocês estavam me enganando. 6 meses vocês estavam destruindo nossa família. 6 meses vocês vinham na minha casa, comiam na minha mesa, recebiam meu carinho e me traíam pelas costas. Algumas pessoas começaram a se levantar, claramente desconfortáveis com a situação. Mas eu não tinha terminado. E vocês sabem o que é mais patético? Vocês achavam que eu era ingênua demais para descobrir, que eu era bobinha demais para perceber, que eu ia ficar para sempre nessa vida de fantasia que vocês criaram. Peguei os documentos das mãos do Dr. Henrique, mas a Helena ingênua morreu na segunda-feira passada, quando eu vi vocês se beijando no meu sofá. A mulher que está aqui hoje é outra pessoa completamente. Abri a primeira pasta de documentos. Roberto, você conhece esses papéis? Ele levantou a cabeça e olhou. Seus olhos se arregalaram de terror. São os documentos da nossa casa. A casa onde você mora há 25 anos. A casa que você sempre achou que era nossa. Mostrei os papéis para as pessoas mais próximas do palquinho, mas essa casa, na verdade, está no meu nome desde que meu pai morreu. Você nunca teve direito a nada nela. Roberto estava tremendo agora. E sabe por que meu pai fez isso? Porque ele era mais inteligente do que eu imaginava. Ele previu que talvez, um dia, eu precisaria me proteger de um marido infiel. Abri a segunda pasta. Estes outros documentos são dos 2 edifícios comerciais que herdei. Edifícios que rendem 15 mil reais de aluguel por mês. Dinheiro que eu venho juntando há 10 anos. Murmúrios de surpresa se espalharam pelo salão. Mesmo nossos amigos mais próximos não sabiam disso. E sabe o que isso significa, Roberto? Ele me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Significa que enquanto você achava que estava casado com uma dona de casa dependente, na verdade você estava casado com uma mulher que tem muito mais dinheiro e poder do que você jamais vai ter na vida. Fechei as pastas e entreguei para Dr. Henrique. Doutor Henrique, pode explicar para nossos convidados qual procedimento estamos fazendo hoje? O advogado se aproximou do microfone. A partir de agora, Roberto está sendo formalmente despejado da casa onde mora. Ele tem 72 horas para retirar seus pertences pessoais. Além disso, o divórcio já foi protocolado hoje de manhã. Gritos de surpresa ecoaram pelo salão. E quanto aos bens do casamento? Perguntei ao advogado como se fosse uma conversa casual. Não existem bens em comum, tudo sempre esteve no nome da senhora. Roberto sai do casamento exatamente com o que trouxe. Nada. Roberto tentou se aproximar de novo.
Helena, por favor, vamos conversar. Conversar? Conversar? Minha voz saiu como um rugido. Você teve 25 anos para conversar comigo. Você teve 6 meses para me contar a verdade. Agora não há mais nada para conversar. Olhei para Carla, que ainda estava encostada na parede, tremendo. E você, minha querida nora? Ou melhor, ex-nora? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Você realmente achou que eu não ia descobrir? Que eu ia ficar para sempre fazendo papel de palhaça? Dona Helena, nós não queríamos que fosse assim. Não queriam que fosse assim? Como vocês queriam que fosse? Vocês iam continuar me enganando para sempre? Iam esperar eu morrer de desgosto para ficarem juntos? Diego se levantou da cadeira, com o rosto destruído. Carla, pega suas coisas e sai da minha casa, agora. Diego, por favor, deixa eu explicar. Sair! Ele gritou. Eu nunca mais quero ver você na minha frente! Carla olhou para Roberto, mas ele estava olhando para o chão completamente derrotado. Ela saiu correndo do salão chorando. Roberto tentou mais uma vez. Helena? Roberto, eu disse, minha voz agora calma e controlada. Você tem 72 horas para sair da minha casa. Se não sair por bem, o oficial de justiça vai te tirar à força. Olhei para todos os convidados que estavam assistindo a tudo em choque absoluto. Pessoal, a festa acabou, podem ir para casa. Obrigada por terem vindo. E então, no maior silêncio que já existiu num salão de festa, 80 pessoas começaram a sair, sussurrando entre si, olhando para mim com uma mistura de admiração e terror. Roberto ficou parado no meio do salão vazio por alguns minutos, olhando para mim como se não conseguisse acreditar no que tinha acontecido. Depois saiu sem dizer uma palavra. Diego se aproximou de mim, os olhos vermelhos de lágrimas. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, filho. Você não tem culpa de nada. Você também foi vítima deles. Ele me abraçou e nós dois choramos. Mas as minhas lágrimas não eram apenas de dor. Eram lágrimas de alívio, de liberdade, de justiça finalmente sendo feita. 6 meses se passaram desde aquela noite inesquecível no salão de festas. Hoje, enquanto tomo meu café da manhã na varanda da minha casa, sim, minha casa, olho para o jardim que replantei completamente e sorrio. Roberto saiu no prazo de 72 horas como ordenado. Levou apenas suas roupas e alguns objetos pessoais. Tentou me ligar várias vezes nas primeiras semanas. Mandou flores, cartões. Até apareceu na porta implorando por perdão. Mas eu nunca mais dirigi uma palavra sequer para ele. Soube por conhecidos em comum que ele está morando num apartamento pequeno alugado, do outro lado da cidade. O salário dele de gerente mal cobre as despesas básicas. Não tem mais casa própria, não tem mais família, não tem mais a vida confortável que eu proporcionei durante 25 anos. E sabe de uma coisa? Não sinto nenhum pingo de pena. Carla tentou voltar para Diego uma semana depois da festa. Apareceu na porta da casa dele chorando, pedindo perdão, dizendo que tinha sido um momento de loucura, que amava só ele. Diego nem abriu a porta. Mandou ela ir embora pelo interfone. 2 semanas depois, ela tentou procurar Roberto, mas descobriu que ele não tinha mais nada a oferecer. Sem casa, sem dinheiro, sem status. Não era mais o homem interessante que ela achava que tinha conquistado. Por ironia do destino, Carla teve que voltar para a casa dos pais dela, numa cidadezinha do interior. Soube que está trabalhando numa lojinha de roupas, ganhando um salário mínimo. Que diferença, né? Antes ela estava casada com um rapaz promissor, com uma sogra amorosa, numa família estruturada. Agora está solteira, vivendo com os pais aos 29 anos, sem perspectiva nenhuma. As escolhas têm consequências. E ela escolheu muito mal. Diego ficou arrasado durante os primeiros meses. Meu coração doía vendo meu filho sofrendo, mas eu sabia que era necessário. Ele precisava aprender que tipo de mulher era aquela com quem ele tinha se casado. Hoje ele está muito melhor. Está namorando uma moça chamada Patrícia, de 26 anos, enfermeira,
Uma pessoa séria, trabalhadora, que trata ele com respeito e carinho. E o mais importante, ela me trata com respeito também. Não fica dando em cima do sogro da família. Patrícia vem almoçar aqui em casa todo domingo. Conversamos sobre tudo. Ela me pede conselhos sobre o relacionamento, sobre a vida. É o tipo de nora que eu sempre mereci ter. Dona Helena, a senhora é uma inspiração para mim, ela me disse domingo passado. A força que a senhora teve para recomeçar a vida aos 62 anos é admirável. E é verdade. Aos 62 anos, eu comecei uma vida completamente nova. Reformei a casa inteira. Pintei as paredes de cores alegres, comprei móveis novos, decorei do meu jeito. Cada canto desta casa agora reflete a minha personalidade, não mais a de um casamento que não existia de verdade. O quarto que era nosso virou o meu escritório pessoal. Comprei uma mesa linda, uma estante de livros, um computador moderno. É de lá que administro meus negócios. Porque sim, agora eu sou uma empresária de verdade. Assumi completamente a administração dos 2 edifícios que herdei do papai. Contratei uma empresa de administração predial profissional. Aumentei os valores dos aluguéis que estavam defasados. Fiz reformas nos prédios. A renda mensal, que antes era de R$ 15.000, agora é de 22 mil. Mais do que Roberto ganhava trabalhando o mês inteiro. Também investi parte da herança numa franquia de uma rede de academias femininas. Está dando muito certo. As mulheres da minha idade adoram ter um espaço só delas para se exercitar, sem pressão, sem julgamento. Minhas manhãs agora são minhas. Acordo na hora que quero, faço minha ginástica, cuido do jardim, leio um livro. Não tenho mais que preparar café para marido infiel ou almoço para nora falsa. Minhas tardes são dedicadas aos negócios, reuniões, visitas aos prédios, planejamento de novos investimentos. Descobri que tenho talento para negócios. Talvez, se eu tivesse começado mais cedo, já seria uma mulher ainda mais próspera. E minhas noites são para mim mesma. Às vezes saio com amigas, às vezes fico em casa assistindo filmes, às vezes recebo Diego e Patrícia para jantar. É uma paz que eu não sentia há anos. Sabes o que mais mudou na minha vida? A forma como as pessoas me olham. Antes eu era a Helena, esposa do Roberto. Agora eu sou a Helena, aquela empresária que tem os prédios no centro. As mulheres me param na rua para conversar. Querem saber como eu tive coragem de fazer o que fiz. Como eu consegui recomeçar. Querem conselhos sobre relacionamentos, sobre independência financeira, sobre empoderamento. Helena, você me inspirou a abrir minha própria conta bancária, me disse minha vizinha Lucia na semana passada. Meu marido controlava tudo, mas depois do que você fez, resolvi ter minha independência também. E não é só isso. Recebi convites para dar palestras em grupos de mulheres, em igrejas, em associações. Minha história virou exemplo para outras mulheres que estão passando por situações parecidas. Semana passada, uma senhora de 58 anos me procurou. O marido dela estava tendo um caso com a secretária há 2 anos. Ela sabia, mas tinha medo de se separar porque achava que não conseguiria se sustentar sozinha. Depois de ouvir sua história, Helena, eu entendi que posso sim recomeçar. Tenho direito a metade dos bens, tenho experiência profissional, tenho vida pela frente. Hoje ela já está morando sozinha e trabalhando numa empresa como consultora. Está radiante, renovada, feliz. Essa é a maior recompensa de tudo que passei. Saber que minha história pode ajudar outras mulheres a não aceitarem traição, desrespeito, ingratidão. Porque é isso que eu aprendi. Nós mulheres passamos a vida cuidando dos outros, nos anulando, nos sacrificando. E às vezes as pessoas se acostumam com isso e acham que podem nos pisotear. Mas não podem. A partir do momento que descobrimos nosso valor, nosso poder, nossa capacidade de recomeçar, ninguém mais nos derruba. Roberto perdeu uma mulher que valia muito mais do que ele imaginava. Carla perdeu uma família estruturada e um futuro promissor. Os dois perderam tudo por causa de 6 meses de safadeza. E eu? Eu ganhei uma vida nova aos 62 anos. Ganhei independência financeira,
paz de espírito, autoestima renovada. Ganhei o respeito das pessoas, o orgulho do meu filho, a admiração de outras mulheres. Mas, principalmente, eu me ganhei de volta. A Helena que existia antes do casamento, aquela moça determinada e corajosa, voltou. Só que agora com a experiência e a sabedoria de quem viveu, sofreu, aprendeu e renasceu. Ontem, passando em frente ao salão onde foi minha festa de bodas de prata, sorri lembrando daquela noite. O gerente me reconheceu e veio conversar. Dona Helena, como a senhora está? Nossa, que festa marcante aquela, né? Marcante é pouco, respondi rindo. Foi a melhor festa da minha vida. E é verdade. Foi a noite em que minha vida de verdade começou. Hoje, quando acordo de manhã, olho no espelho e vejo uma mulher forte, independente, realizada. Uma mulher que não depende de ninguém para ser feliz. Roberto e Carla me deram o maior presente das suas vidas. Me mostraram que eu não precisava deles para nada. A vingança não foi destruí-los. A vingança foi me reconstruir e mostrar para eles exatamente o que eles perderam. E você que está me ouvindo, principalmente você que é mulher, não aceite migalhas de ninguém. Não aceite desrespeito, traição, ingratidão. Você vale muito mais do que imagina. Você é muito mais forte do que pensa. E nunca é tarde para recomeçar. Se eu consegui aos 62 anos, você consegue em qualquer idade. Valorize quem te valoriza. Respeite quem te respeita. E afaste da sua vida quem não te merece. Porque a vida é nossa e ninguém tem o direito de destruí-la. E você que acompanhou minha história até aqui, o que faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve numa situação parecida? Comenta aí embaixo. Adoro ler suas mensagens e saber que não estou sozinha nessa jornada. Se inscreva no canal para mais histórias de superação e empoderamento, porque juntas nós somos mais fortes. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.